Quinta ao Vivo. A graça e paz do nosso Senhor Jesus, Quinta ao Vivo, um bate-papo edificante. Desde 2009, com o nosso irmão amado Sérgio Roberto Alves. E quantas entrevistas já tivemos aí, a felicidade, né, num bate-papo. Simples assim, edificante, porque falamos sobre as coisas do Senhor, pertinentes ao Senhor. E que venham realmente a edificar cada um de nós, como corta em nós primeiro aqui. Assim tem sido, desde o comecinho da Rádio TV Menorá. Uma alegria poder fazer parte desse momento, né, histórico, eu digo, dessa geração. E para minha vida, com certeza, para minha família, que realmente, desde que o Senhor se manifestou, né, me chamou para realmente, para o corpo, né, e a gente precisa lembrar disso, corpo, palavra importante nesse bate-papo, que nós viemos a valorizar isso, né, e lembrar de onde o Senhor nos tirou, né. Agora há pouco, quando conversávamos aqui, compartilhamos dos primeiros programas, os primeiros estúdios, né, que toda essa TV, essa rádio, né, que expande, que cresce, que avança, começou, porque tudo tem um começo um dia, mas tudo na simplicidade, tudo na rocha, tudo na visão, buscando sempre, né, seguir os princípios, né, em tudo, né, e que é possível crescer sim, né, usando os princípios do Senhor, mas claro, tudo no tempo de Deus, né, com fé, com perseverança. E hoje estamos aqui, em mais um dos estúdios em Cachoeira do Sul, da Rádio TV Menorá, para todo o planeta, Quinta ao Vivo, trazendo à memória aí os feitos do Senhor. E deixa um pouquinho aí pro irmão falar um pouquinho aí desse começo, que tudo tem um começo, né, irmão? E uma boa tarde aí, né? Boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes aí do programa Quinta ao Vivo, né? Realmente a gente vê como Deus é poderoso, como Deus incrementa, acrescenta, ajusta, qualifica e torna eficaz toda a obra que começa pela vontade dele. Já vai fazer 11 anos que estamos batalhando com a rádio, com a TV, e o Senhor tem nos abençoado muito através desses veículos, dessas ferramentas maravilhosas de expansão da verdade. Tem libertado muitas pessoas, tem salvo muitas pessoas, tem feito crescer espiritualmente muitas pessoas. E é incrível o serviço que Deus já prestou à comunidade, em todos os lugares onde essa TV, essa rádio penetrou, levando ali a verdade do reino, que não é algo comum de se encontrar, a divulgação deste alimento sólido de Deus que realmente qualifica o homem para a glória. Então, só temos um coração de gratidão para o Senhor por todos esses anos nos manter dentro da pureza, dentro da linha correta do Senhor e da justiça, né? Isso é muito importante, porque homem nenhum consegue sustentar uma linha dessa se Deus não estiver operando, trabalhando, dominando, controlando todas as coisas. Isso mostra que este ministério não está na mão de homens, e isso me alegra, porque é difícil de discernir isso, a não ser que Deus possa provar isso para a gente, né? Então, o Senhor nos capacitou e nos deu todas as coisas que são investimentos caríssimos. O desenvolvimento desse projeto, que tem o objetivo de levar aí o alimento do Senhor às pessoas, em suas casas, no conforto da sua vida familiar, no trabalho, onde estiver, até dentro dos carros, nas viagens. Ali Deus estava levando a palavra que edifica, a palavra pura, que é o falar de Cristo com eles. Realmente, bate-papo edificante é fundamental, né? Porque nós sabemos que precisamos falar das coisas do Senhor, e a TV Menorá, aí, junto com a rádio, né, nesse projeto de expansão, com a mesa do Senhor, junto com a editora Vento Sul, né, tem dado a oportunidade, né, realmente, de, como o irmão falou, de que esse pão chegue, né, às bolsas, aos bolsos, às jaquetas, né, transportado por trem, metrô, ônibus. Então nós temos que valorizar isso e divulgar isso, né, e eu creio assim que é importante, porque um dia, né, eu vinha refletindo sobre isso, um dia eu ouvi uma mensagem, né,
de edificação, né? Claro, na época, não tínhamos todas essas facilidades, né? Como antigos irmãos começaram aí, como o irmão começou gravando fitas cassetes, né? E veja que nós não estamos falando aqui de homem, nem de voz, nós estamos falando aqui de princípios, né? Nós estamos falando aqui da verdade plena, liberada, comentada pelo Senhor, né? Através de um vaso que se dispõe como membro, como ferramenta, irmão nosso, e que tocou a tua vida e mudou a tua vida. Eu creio que isso é importante porque isso o irmão falando da realidade pura e genuína, né, desse movimento, e que é batalhado porque a gente prega a verdade e da forma que Deus quer, né? Ou seja, quando Deus quer não é para agradar o homem, e quando não é para agradar o homem, né, dá uma pesada, né? Mas a gente sabe que assim Deus honra também, porque rompe, né? Então assim, eu agradeço a Deus porque um dia essa mensagem chegou na minha vida, né? E eu me recordo, o irmão estava com 17 anos, acho que de ministério, lá em Porto Alegre, e era o pastor presbítero, né, também lá em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de fazer parte de um seminário, era o seminário Liderando em Cooperação. E eu peguei aquele seminário no início, e eu me recordo assim que Deus tocou no meu coração, antes ainda, né, no Nutrivídeo, numa mensagem um dia, né? E depois quantas outras mensagens, ouvindo num CD no carro, indo trabalhar de Gravataí a Porto Alegre, ouvindo mensagens, né, sempre voltando, indo e voltando, e ouvindo a mensagem. E você também precisa lembrar disso, né? Porque um dia você também foi tocado pelo Espírito através de uma mensagem. E hoje essas mensagens, nós estamos falando aqui, tem a ver aqui com quem está ao vivo, com os programas da rádio, né, as ministrações ao vivo do YouTube, né, o playlist do YouTube, que é riquíssimo, né, inclusive quem está ao vivo vai estar lá, hoje já com mais de 500 programas aí, e a gente vê também, né, a necessidade, e aí vem o ponto, né, de eu e você levar isso para frente, né, de eu e você levar isso para que outras pessoas possam ser libertas. E vejam, e muitas vezes a gente não usa da ferramenta porque a gente quer libertar a pessoa, a gente quer botar o braço, só que aquela história, profeta de casa não tem honra. E a gente acaba esquecendo disso e acaba não usando, né, não adequadamente manipulando ali, usando das ferramentas, né, como um resultado, né, para que haja o resultado de sucesso através daquele que pode todas as coisas, que é Deus, que é a solução. Então não é eu, não é você, mas é a ferramenta, né? É Deus que vai fazer. Até para que a gente não venha roubar a glória, Deus permite muitas vezes que um livro liberte uma pessoa, como muitas histórias têm, um CD liberte, um CD cure. Então fica aí esse apelo, né, para que a gente possa, nesse início, que Deus, combinamos nada aqui, né, mas Deus trouxe algo importante, a gente trazer a memória da onde Deus nos tirou, né, e como Deus nos tirou de lá, né, a gente precisa lembrar disso, né, e a gente precisa orar justamente por toda essa estrutura, orar, né, pelos vasos que estão disponíveis aí, né, para que a gente possa realmente atingir outras pessoas, assim como um dia chegou até nós. Então nós temos que lutar para que esse projeto que é de Deus, como o irmão falou, continue cada vez maior, porque assim nós estaremos como membro do corpo, colocando o ombro debaixo da carga, em oração, né, nas redes sociais, no ICCC, que parece que todo mundo fala ICCC, mas isso é muito, muito, muito do Senhor, né? Porque ali você vai atingir pessoas que você não sabe, porque Deus vai tocar naquela pessoa que está lá pensando em suicídio, para ela ir para o Facebook, dela lá no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, ela vai sem querer clicar numa página, Deus vai conduzir aquela pessoa. E daqui a pouco ela vai clicar e vai ler uma mensagem, porque Deus que conduz todas as coisas. E, irmão, comentar um pouquinho desse movimento todo, de como Deus faz, para a gente até despertar nessa questão da fé, de fazer o projeto. Não é só porque estão falando, é fazer porque faz todo sentido, é porque mudou a tua vida, meu irmão, minha irmã. Mudou a tua vida, mudou a minha vida. Mudou a vida da minha filha, da criação da minha filha. Nós estávamos há pouco falando que maravilha, quanta coisa Deus tem feito. E como é bom a gente ver a transformação na vida das pessoas. Então, assim, não é só porque a gente está falando, é para fazer sim, isso também é bênção, você está obedecendo, você está aceitando, mas o sentido disso é muito maior. A gratidão, deixa para eu comentar aqui, né, que está nesse movimento, está liberando esse amor há tantos anos, aí falar um pouquinho para a gente. Quando a gente está aqui dirigindo um trabalho como esse, as pessoas acham que é um lugar privilegiado, né? Privilegiado, não é. É um lugar de servente, é um lugar de servo, é um lugar
de se distribuir, de se repartir, de se doar e de suportar muito, muito a carga que os outros precisam se desfazer para se libertar. Se desfazer para se libertar. Então, as pessoas não têm a menor ideia, às vezes, do que é uma posição como essa, né? E muitas divisões do ano passado na igreja, por pessoas assim, discordar do modo como foi conduzido as coisas, que eu tenho certeza que foi pela vontade do Senhor. Então, sempre que a gente está aqui, eu sempre cuidei uma coisa, como diz a Escritura em Gálatas 1:10, nunca quis agradar aos homens, porque eu também sou homem. E se eu quero agradar a homens, o primeiro que vai levar o benefício sou eu. Então aqui eu nunca me importei em fazer coisas para agradar o povo. Meu foco sempre foi fazer as coisas que eu sentia do Senhor para agradar Ele, né? Então as pessoas às vezes não me viram com os olhos negativos e até com aquela imagem de trincar a nossa relação da irmandade aqui, mas foi por causa dessa posição que eu sempre firmei no Senhor e nunca abri mão. Inclusive, que é do Senhor. Então eu não estou aqui realmente com o objetivo de fazer projetos para conquistar homens fora de Cristo e sem Cristo. Não, isso não vai ter aqui. Então esse movimento é penoso, ele cresce lento, ele luta muito pela gente ter os recursos, às vezes é difamado, é caluniado, a gente sofre os ataques degradativos do povo, às vezes tem uns que exaltam, outros. Então, nessa linha de exalta e abaixa, né, tu tem que ter um equilíbrio, que é o Cristo. Se não está afirmado em Cristo, tu vai sucumbir. Então, se alguém te dá um elogio, não pode mexer com você. Se alguém te destratar, também não pode mexer com você. Então, você tem que manter uma linha. Então, isso só uma pessoa consegue, se foi Deus que me ensinou, se eu colocar os olhos nele e não nas águas que estão debaixo dos meus pés. Então, foi assim que essa é a política de servir o Senhor para todo membro da igreja. É olhar para Cristo e nunca para circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Então, Cristo é a solução, é o único. A mulher cananeia descobriu isso, eu aprendi com ela, ali na Bíblia. E é Ele que vai curar, é Ele que liberta, é Ele que vai dar bênção, e acabou. E essas pessoas estão recebendo, né, essa transformação? Porque todo mundo aprende por amostragem aqui no reino. Muito mais do que pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas acontece o seguinte, quando tu não tem testemunho, tu fica confundindo as pessoas, entende? Porque as pessoas assim, olham para uma pessoa que prega, daqui a pouco olha para o conteúdo que ele prega, e as duas coisas não estão batendo. Eu sei que nunca vão bater, porque a gente prega por fé, e não é porque é perfeito, e não é porque está aprovado em tudo. Está inclinado. Mas tu tem que ter um testemunho. Está inclinado e está buscando o Senhor e tem que ter um testemunho. Tem que ter uma supremacia de comportamento que a pessoa prova que ela está no Senhor. E isso é uma obra que o Espírito Santo vai fazer, porque tu te liberou para isso, né? Então, eu sempre cito aquela situação do Antigo Testamento, onde Josué foi formado e aprovado por Deus só observando Moisés. Nunca Moisés sentou com ele e disse, vamos fazer uma terapia. Vamos te dar um seminário. Não vi isso. Mas o que aconteceu? Ele colocou no espírito, colocou no coração dele observar tudo que aquele homem falava e fazia. E ali ele se formou, e ali ele concretizou a vida divina nele, e ali ele foi aquele líder glorioso da vitória lá sobre a terra de Canaã. O momento mais importante, porque foi o único líder que introduziu o povo na terra prometida. Tu vê que Moisés, Deus não permitiu que fizesse isso. Nem ele entrou lá. Então, como é importante na consagração a pessoa observar os exemplos, né, de líderes que já passaram,
eu aprendi muito com isso e a minha vida com Deus se desenvolveu muito porque eu sempre estudei os personagens bíblicos e dali extraí os princípios e o modo de como Deus trata com o povo, né? Então, esse ministério aqui tem prestado muito serviço a essas pessoas que aqui receberam a palavra de Deus e Deus já operou muitas maravilhas nos seus corações, né? Amém. Vamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas é sempre bom, né, irmão, nesse fechamento de bloco, assim, a gente juntar tudo isso com a questão do movimento, né, de cada um, né, de levar essas ferramentas, né, as mídias, redes sociais, Pão de Judá, Instagram, Facebook, a gente tem aí Rádio TV Melhorar, Instagram, Facebook, a gente tem aí Editora Vento Sul, né, Instagram, Facebook, a gente tem, bom, a abrangência disso a gente vê que está movimentando hoje o mundo, né, as redes sociais hoje bem trabalhadas, né, unidas, né, como a gente vê movimentos aí de direita, por exemplo, né, e de esquerda, que tem se manifestado através das redes sociais, tem mudado, inclusive, mudou a história, a questão das mídias aí, né, tradicionais, em relação das mídias digitais, então a gente está vendo a força da mídia digital, a gente precisa falar sobre isso também, eu creio, e a questão, assim, eu vejo assim, de juntar essa coisa com amor, né, do que Deus já fez na tua vida, né, e como pessoas podem ser transformadas, né, através aí desse movimento, né. Mas vamos deixar o próximo bloco, né? Então vamos lá. Muita pergunta, muito comentário, mas é muita coisa boa. Já já, segundo bloco, Quinta ao Vivo, bate-papo edificante. Fique conosco. Quinta ao Vivo.